Meus amigos, tragam um prêmio pro Lula, viu? Porque o sujeito, olha, sabe realmente interpretar. Mentir é com o Lula mesmo, tá? O cara é profissional nessa área. Tá rolando uma grande cena teatral, uma grande cortina de fumaça e pouca gente tá percebendo. Eu peço que você assista esse vídeo com muita atenção e compartilhe ele ao máximo. É muito importante que as pessoas entendam o que tá acontecendo, tá? Vamos lá, vou tentar resumir para vocês. Nos últimos dias, o ditador lá da Nicarágua, Daniel Ortega, amigo de Lula, tá? De longa data, isso aí não é segredo pra ninguém, expulsou o embaixador brasileiro de lá, tá? Em resposta, hoje aconteceu isso aqui, ó. Tensão, Lula também expulsa a embaixadora da Nicarágua em reação ao ditador. Isso aqui está sendo replicado pela velha mídia, né, e iniciou quase que em sintonia. Assim que o governo brasileiro tomou a decisão de expulsar a embaixadora da Nicarágua, a velha mídia publicou isso aqui. Né, meio que para dizer aí para todo mundo, olha, tem uma tensão no ar ali, né? Lula e o Ortega não estão se falando, os dois estão brigando e tudo mais. Gente, vamos parar para pensar no que está acontecendo. Olha só. Primeiro nós temos aí a ditadura venezuelana consolidada. Né? E, lógico, vamos entender que Lula, Maduro e Ortega são farinha do mesmo saco. São parceiros, amigos e aliados ideológicos, políticos e sabe-se lá mais do que. Né? E a ditadura lá na Venezuela é consolidada. O mundo inteiro enxerga hoje a Venezuela como ditadura, ou pelo menos grande parte dele. Até a esquerda mundial, ou boa parte dela, está enxergando Maduro como ditador. Não tem mais democracia lá. Eleição não se ganha, eleição se toma. Lembra dessa frase? Pois é, foi dita por um brasileiro aí, né, de uma Suprema Corte, né, sei lá, enfim. E aí, todo mundo tá vendo que o Maduro realmente ele tomou a eleição. Portanto, ser associado à imagem de Maduro pega mal. Ser associado à imagem de Daniel Ortega também pega mal. Então, qual que é a estratégia do Lula agora? É tentar tirar, né, desassociar a imagem dele de Maduro e de Ortega. Vocês acham mesmo? Vocês acreditam que o Ortega expulsou o embaixador brasileiro porque não gostou da posição de neutralidade com muitas aspas do Brasil? E aí o Brasil vai lá e em resposta expulsa o embaixador da Nicarágua, né, do Daniel Ortega aqui do Brasil? Pelo amor de Deus, isso é um teatro. É figurinha marcada ali meio que para distanciar o Lula de Ortega, o Lula de Maduro. Por quê? Porque esse ano é ano de eleição. O PT sabe que precisa fazer o maior número possível de vereadores e prefeitos Brasil afora para ter base para 2026. É tudo muito claro, essa é a estratégia. Lula e o PT tentam agora se distanciar de Ortega, tenta se distanciar de Maduro, né? Não cortamos relação, não somos mais amigos e tal, justamente para não ficar mal na foto. Quem assistiu o debate ontem lá, uma espécie de entrevista lá de Porto Alegre, né, para a prefeitura, entre Maria do Rosário e outro candidato, viu do que eu tô falando. A pauta esse ano vai ser essa. Você apoia a ditadura de Ortega? Você apoia a ditadura de Nicolás Maduro? Sim ou não? Com esse distanciamento que o Lula está começando a fazer, distanciamento, né, essa peça teatral aí, ele livra a cara de muitos candidatos pelo Brasil. Essa é a questão, esse é o objetivo. Então não vamos cair no que a velha mídia está pintando pra gente, tá? A velha mídia que está fazendo um trabalho árduo, né, e muito bom, diga-se de passagem, para tentar passar pano aí pro governo para tudo de ruim que acontece. Aliás, só acontece coisa ruim, né? Agora vejam só, eu preciso comentar também a respeito aí da decisão do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que, né, com um voto aí de um ministro que, se eu não me engano, foi indicado pelo presidente Bolsonaro na época, né, eles decidiram que o Lula não precisa devolver aquele relógio de ouro que ele recebeu na França. Em primeiro momento, muita gente torceu o nariz, né? Pô, o cara que foi indicado por Bolsonaro votou a favor do Lula? Só que essa decisão beneficiou o Bolsonaro, porque abriu-se um precedente para que o mesmo entendimento seja aplicado ao presidente Bolsonaro. E tá um clima de velório geral, um clima de velório na Globo. O Lula não gostou nada dessa decisão do TCU, tá? E já pensa, inclusive, em devolver o relógio. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas matérias, né? Primeiro nós temos aqui, ó, após decisão do TCU, Lula avalia devolver o relógio que ganhou da França em 2005, né? Então falando que esse relógio aí custa 50 mil reais, um relógio de ouro, 50 mil reais, tá estranho isso aí, né? Mas tudo bem.
Vejam aqui o clima de velório da Rede Globo noticiando o caso. Olha só isso aqui. O Tribunal de Contas da União decidiu que o presidente Lula não precisa devolver um relógio de luxo que ele ganhou do fabricante Cartier em 2005, no primeiro mandato dele como presidente. Essa decisão abre a possibilidade de o mesmo critério vir a ser aplicado no caso das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão... Vocês viram... Vocês viram a cara de velório da Renata Vasconcelos? Caramba, meu. Ah, esqueceram de combinar. Por maioria. O processo tratava de um presente, como você falou, um relógio de ouro que o presidente Lula ganhou na França em 2005, ainda durante o seu primeiro governo. E por 5 votos a 3, o plenário do TCU seguiu o voto do ministro Jorge Oliveira, que foi secretário-geral da Presidência da República no governo Bolsonaro. Ah, tá. Não foi indicado por Bolsonaro. Foi secretário-geral da Presidência da República, tá? Foi indicado por Bolsonaro. E a Globo deixa isso muito claro, né? Olha só, o cara trabalhou no governo Bolsonaro. Ele entendeu que, por falta de uma norma clara para o tratamento de presentes recebidos por presidentes da República, Lula não precisa devolver o relógio. Segundo o ministro, uma norma como essa deve estar prevista em lei, o que é uma atribuição do Congresso. Bom, essa é a diferença quando a gente tem um ministro técnico, alguém que se pauta na lei e não em questões políticas. Alguém que toma suas decisões com base na legislação e não em ideologia, em questões pessoais, na sua vontade, como a gente infelizmente vê em algumas situações, né? A gente viu ali ele dizendo, olha, não tem lei que trata sobre isso. E quem cria a lei não sou eu, meu amigo, é o Congresso. Eu venho falando desde que essa história das joias começou. Quem acompanha sabe, né? Não tem lei específica que trata sobre presentes recebidos por chefes de Estado em exercício. Não tem. Né? O que tem ali é alguma regulação, alguma norma do TCU, da Receita, mas não é lei, meu amigo. E ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Essa é que é a questão. Se não tem lei, fica vago. Então, assim, o ministro votou a favor do Lula nesse caso corretamente. Não tem lei, ele tem direito de ficar com o relógio. Só que o mesmo critério tem que ser aí apresentado ao presidente Bolsonaro também. Se não tem lei, ele recebeu o presente é dele. Essa é que é a questão. Agora, Lula, fica aqui o questionamento, né? Você falou que vai devolver o relógio, né? Porque você não quer criar o mesmo precedente para Bolsonaro. Ok, mas e os 11 containers de presentes que você disse que tinha, que não tinha onde guardar? Vai devolver também, Lula? Deixa aí nos comentários, né? Eu quero só ver, meus amigos. Agora, quem não tem nada a ver com isso é o presidente Bolsonaro, que deve estar rindo à toa, né? Porque o sistema tenta de todas as formas ferrar com ele, perseguir ele, deixá-lo aí inelegível por qualquer coisa, né? Agora eu quero saber como é que eles vão fazer para disfarçar tudo isso que está acontecendo, para passar pano para mais essa aí, porque esqueceram de combinar aí nos bastidores, né? Essa é que é a questão. É isso, curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.